Visitando uma célebre catedral nas viagens de férias, procurávamos deleitar-nos com o valor artístico de obras-primas. O sopro religioso que irradiam, mormente as da Idade Média, eu sabia neutralizá-lo, escandalizando-me em qualquer circunstância da visita. Assim, a um irmão leigo que nos conduzia, eu criticava o comércio de piedosos monges que fabricavam e vendiam licor. Criticava as eternas badaladas de sino chamando para igrejas, onde trata apenas de dinheiro. Assim, eu conseguia afastar de mim a graça, cada vez que me batia a porta. Mormente, deixava meu mau humor derramar-se livremente, sobre tudo que tratava de antigas representações do inferno, em livros, cemitérios e outros lugares, onde se viam demônios fritarem as almas, em fogo vermelho ou amarelo, e seus sócios, de cauda comprida, trazerem-lhe mais e mais vítimas. Clara, o inferno pode ser mal desenhado, porém, nunca ser exagerado. Sobretudo escarnecia eu sempre do fogo do inferno. Lembras-te como numa conversa sobre isso, eu te meti um fósforo aceso debaixo do nariz burlando? É assim que cheira? Tu apagaste tão logo a chama. Aqui, ninguém a extingue. Digo-te mais, o fogo de que fala a Bíblia não significa tormento de consciência. Fogo significa fogo. Cumpre entendê-lo em sentido real quando aquele declarou: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Literalmente. Como pode o espírito ser tocado pelo fogo material? Perguntas. Como então pode na terra tua alma sofrer segurando teu dedo na chama? Tua alma também não se queima, mas que dor tem de aturar o homem todo? Semelhantemente, estamos nós aqui, presos ao fogo em nosso ser e em nossas faculdades. Nossa alma fica privada do seu voo natural. Não podemos pensar, nem querer o que queremos. Não procures esclarecer o mistério contrário às leis da natureza material. O fogo do inferno queima sem consumir. O nosso maior tormento consiste em que sabemos exatamente que nunca veremos Deus. Quanto pode torturar o que na terra nos era indiferente? Enquanto a faca está em cima da mesa, deixa-te fria. Vês-lhes o fio, porém não o sentes. Mas entra a faca na carne e gritarás de dor. Agora sentimos a perda de Deus. Antes, só a víamos. Todas as almas não sofrem igualmente. Quanto mais frívolo, maldoso e decidido alguém foi no pecar, tanto mais lhe pesa a perda de Deus, e tanto mais torturado se sente pela criatura abusada. Os católicos condenados sofrem mais do que os de outra crença, porque receberam e desaproveitaram em geral mais luzes e mais graças. Quem sabia mais, sofre mais do que aquele que menos conhecimentos tinha. Quem pecou por maldade, sofre mais do que aquele que caiu por fraqueza. Mas nenhum sofre mais do que mereceu. Oxalá isso não fosse verdade, para que eu tivesse motivo para odiar. Tu me disseste um dia: ninguém cai no inferno sem que o saiba. Foi isso revelado a uma santa. Ria eu disso, no entanto me entrincheirava atrás desta reflexão. Nesse caso, me ficaria suficiente tempo para me converter. Assim eu pensava no íntimo. O enunciado calha. Antes do meu fim repentino, de certo, não conheci o inferno tal qual é. Nenhum ser humano o conhece. Mas eu estava exatamente inteirada disso. Se tu morreres, entrarás na eternidade como revoltada contra Deus. Suportarás as consequências. Conforme declarei já, não voltei atrás, mas perseverei na mesma direção, arrastada pelo costume, com que os homens agem tanto mais calculada e regularmente, quanto mais velhos ficam. Minha morte ocorreu do seguinte modo: há uma semana, falo de acordo com vossa contagem, porque, calculada pelas dores, eu poderia já estar ardendo no inferno havia 10 anos.
Faz, pois, uma semana que meu marido e eu fizemos no domingo uma excursão, que foi a última para mim. Radiante despontar o dia, eu sentia-me bem como raras vezes. Perpassou-me, porém, um sinistro pressentimento. Inesperadamente, na viagem de volta, meu marido, que vinha guiando o carro, e eu ficamos ofuscados pela luz de um automóvel que vinha em sentido contrário e com grande velocidade. Meu marido perdeu a direção. Jesus! Estremeci, não como oração, mas como grito. Senti uma dor esmagadora por compressão. Uma bagatela em comparação com o tormento atual. Perdi então os sentidos. Estranho, naquela manhã mesma, nascera-me inexplicavelmente a ideia. Poderias, enfim, mais uma vez ir à missa. Soava-me como súplica. Claro e decidido, meu não cortou o fio da ideia. Com isso devo acabar definitivamente. Tomo sobre mim todas as consequências. Agora as suporto. O que aconteceu após a minha morte, tu conheces. A sorte de meu marido, de minha mãe, do meu cadáver e enterro. Tudo te é conhecido até nos pormenores. Como sei por uma intuição natural que todos nós temos. Do mais que acontece no mundo, só temos um conhecimento confuso. Mas o que nos tocava de perto, conhecemos. Assim, conheço também teu paradeiro. Acordei das trevas no momento da minha morte. Vi-me, de repente, envolvido de luz ofuscante. Era no mesmo lugar onde estava o meu cadáver. Aconteceu como em teatro, quando de repente apagam as luzes. A cortina é ruidosamente removida e aparece a cena tragicamente iluminada. A cena de minha vida. Como num espelho, assim eu vi minha alma. Vi as graças pisadas aos pés, desde a juventude até o último não dado a Deus. Apossou-se de mim uma impressão como de assassino levado ao tribunal à frente da sua vítima inanimada. Arrepender-me? Nunca. Envergonhar-me? Jamais. Entretanto, nem me era possível permanecer na vista de Deus, negado e reprovado por mim. Restava-me uma só coisa, a fuga. Assim como Caim fugiu do cadáver de Abel, assim minha alma se atirou longe desse aspecto horrível. Esse era o juízo particular. O invisível juiz falou: afasta-te. Logo caiu minha alma, como uma sombra sulfúrica no lugar do tormento eterno. Últimas informações de Clara. Assim finalizou a carta de Anne sobre o inferno. As últimas palavras eram quase legíveis. Tão tortas estavam as letras. Quando eu acabara de ler a última palavra, a carta toda virou cinza. Que é que lá ouço? Por entre os duros acentos das linhas que eu imaginava ter lido, ressoou o doce som de sino. Acordei de vez. Achei-me ainda deitada no meu quarto. A luz matinal da aurora penetrava nele. Da igreja paroquial vinham as badaladas das Ave-Marias. Pois tudo era apenas um sonho. Nunca eu sentira na saudação angélica tanto consolo como após esse sonho. Pausadamente fui rezando as 3 Ave-Marias. Tornou-se-me então claro, claríssimo. A ela cumpre segurar-te, a bendita Mãe do Senhor. Venerar a Maria filialmente. Se não quiseres ter a mesma sorte que te contou, ainda que em sonho, uma alma que jamais verá Deus. Espantada e tremendo ainda pela visão noturna, levantei-me, vesti-me depressa e fugi para a capela da casa. O coração palpitava-me violenta e descompassadamente. Os hóspedes, ajoelhados mais perto de mim, olhavam-me preocupados. Talvez pensassem que por haver eu corrido escada abaixo, estivesse tão excitada e vermelha. Uma bondosa dama de Budapeste, grande sofredora, franzina como uma criança, míope,
Todavia, fervorosa no serviço de Deus e de longo alcance espiritual, disse-me à tarde no jardim: Senhorita, nosso Senhor não quer ser servido no expresso. Mas ela percebia então que outra coisa me havia excitado e ainda me preocupava. Ajuntou bondosamente: Nada te deve angustiar. Conheces o aviso de Santa Teresa. Nada te deve alarmar. Tudo passa. Quem possui Deus, nada lhe falta. Só Deus basta. Quando sussurrava isso mesmo, sem qualquer tom de mestra, parecia-me ler na minha alma: Deus só basta. Sim, Ele há de me bastar, neste e no outro mundo. Quero ali possuí-lo um dia, por mais sacrifícios que aqui eu tenho ainda de fazer para vencer. Não quero cair no inferno.